Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Misericórdia, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e queridas amigos e amigas, a minha primeira palavra nesta Santa Missa, neste dia dos meus 38 anos de ordenação sacerdotal, é agradecimento. Sim, eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso pela grande glória de poder servir ao seu altar, pelo privilégio de estar no altar para proclamar a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia, para consolar os tristes, para expulsar o mal, para trazer a saúde para os enfermos, para confirmar a harmonia aos casais. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso por este privilégio, porque é um privilégio não que vem por causa de mim, mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade. Por isso, eu faço minhas as palavras de Jeremias, na primeira leitura, no capítulo 1, versículo 5. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, te havia designado profeta das nações. Como é maravilhoso, meus queridos e queridas, reconhecer que a nossa vida tem origem em Deus. É Ele, sim, é Ele quem nos formou no ventre da nossa mãe. Por isso, a vida humana, desde o seu início, é sagrada. Também é Ele quem dá as mais diferentes vocações. Feliz daquele que não abafa a voz de Deus no coração. Se hoje, volto a repetir, se hoje eu estou aqui, é porque um dia Jesus passou pela minha vida e repetiu as mesmas palavras ditas a Pedro e André, no evangelho que nós acabamos de ouvir aí em Marcos, no capítulo 1, versículo 18. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eu agradeço a Jesus por me ter escolhido para colaborar com a sua obra. Não me escolheu pelos meus méritos, porque como todos nós, eu sou pecador, mas escolheu-me unicamente como Ele escolhe a todos nós também, pela sua graça, pelo seu amor sem limite. Porém hoje, nós temos que fazer a grande pergunta: o que faz um sacerdote? O sacerdote faz algo que nenhum ser humano por si mesmo pode fazer. O sacerdote, ele pronuncia a palavra de Cristo que tudo transforma. Passados todos estes anos, eu sinto a cada dia a voz de Jesus repetindo para mim: já não vos chamo servos, mas amigos. Sim, Ele me acolheu entre aqueles que Ele ordenou lá na quinta-feira santa: fazer isto em memória de mim. Ele me acolheu entre aqueles
a quem na tarde da Páscoa deu o poder para perdoar os pecados. Ele me acolheu entre aqueles que na ascensão enviou a pregar o Evangelho a toda a criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós vemos, o sacerdócio não é uma profissão, o sacerdócio é um sacramento. Deus serve-se de um pobre homem, a fim de, através dele, estar presente entre os homens e agir em seu favor. A grande obra de Jesus continua através do sacerdócio. Quando o sacerdote administra qualquer um dos sacramentos, na verdade é Jesus quem está realizando esta ação. Deste modo, nós podemos entender que o elemento mais importante da vida de todos os sacerdotes é a relação pessoal com Deus em Jesus Cristo. Significa uma intimidade no querer e no pensar, fazendo da vontade de Cristo a sua vontade. Esta intimidade se traduz na busca de conhecer melhor a Deus, na Escritura, nos sacramentos, na oração e de um modo todo especial, conhecer mais a Deus nas pessoas, para anunciar a salvação. Sim, o sacerdote é aquele que está no meio do povo para anunciar que Deus nos amou tanto, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que, crendo nele, nós tenhamos vida. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos sacerdotes, escreveu sobre a importância do sacerdote, dizendo: você não pode se lembrar de uma única bênção de Deus sem encontrar lado a lado com esta lembrança a imagem do Padre. Estas palavras nos chamam a entender a grandeza e profundidade do sacerdócio instituído por Jesus Cristo. O grande bispo americano Fulton Sheen, que eu já falei diversas vezes, o primeiro padre católico a entrar no rádio, o primeiro padre, depois bispo, a entrar na televisão com um dos programas de maior audiência da sua época, transmitido de costa a costa nos Estados Unidos. O bispo Fulton Sheen, que está sendo canonizado, o bispo Fulton Sheen, falando a respeito do sacerdócio, ele disse: quando você for tentado a olhar para o relógio e parecer que a homilia parece longa demais, ou a criticar porque está fazendo algum apelo financeiro, lembre-se de que, em virtude da sua ordenação, o sacerdote está agindo na pessoa de Jesus Cristo. Sim, nós temos que aprender a olhar para o sacerdote além da sua limitação humana. Nós temos que aprender a olhar para o sacerdote para além das nossas reservas. Nós temos que aprender a olhar para o sacerdote para além dos possíveis até defeitos. E nós devemos enxergar ali a presença do Cristo, que veio não por causa dos sãos, mas que veio por causa dos doentes, que veio por causa dos pecadores. E o sacerdote, apesar de ser pecador, ele foi chamado. E este chamado não é somente porque foi feito um trabalho vocacional, não é simplesmente este trabalho porque alguém disse você tem que ser padre, mas lá no fundo deste chamado, no mais íntimo, está a voz de Deus. A voz de Deus que coloca no coração de um homem esse desejo de servir o reino de Deus.
servir o reino de Deus para algo que aos olhos do mundo parece inútil, principalmente num mundo onde se mede as pessoas pela sua produção. Mas o sacerdote é alguém que olha e enxerga em cada pessoa, ele enxerga justamente aqueles por quem Jesus Cristo veio a este mundo, por quem ele morreu na cruz, dando a sua vida, por quem ele ressuscitou para nos abrir as portas do céu. Por isso, quero agradecer, por fim, a cada um de vocês, amigos e amigas, porque vocês são, como eu sempre digo, a razão do meu ministério. De um modo particular, esta paróquia se tornou a minha família. Afinal de contas, são 38 anos. Eu vi muita gente ser batizada por mim, eu vi muita gente casando aí, e vi também eu batizando os filhos, e quase já estou batizando até os netos, apesar de eu ter sido ordenado quando eu estava nascendo. Mas eu quero agradecer realmente a cada um de vocês. Todos os dias, tenham a grande certeza, todos os dias, quando eu vou na minha capela, quando eu abro a porta do sacrário, quando eu olho para Jesus eucarístico, quando eu faço a minha oração, quando ali também eu rezo o terço, todos os dias, eu coloco cada um de vocês, eu peço por cada um de vocês, porque eu sei que Deus me confiou vocês. Por isso, eu espero que vocês rezem por mim, para que eu, todos os dias, seja fiel ao chamado de Deus até o último momento. Porque dizia um grande homem de Deus, que o sacerdote talvez seja aquele na igreja que é mais tentado pelo demônio. O sacerdote, em virtude da sua missão, que é de saquear o inferno, o sacerdote, em virtude da sua missão, que é de levar o perdido a encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o sacerdote encontra pelo caminho as tentações e até a luta que muitas vezes ele tem que travar contra o demônio. Por isso, a força e a fraqueza de um sacerdote também está na sua comunidade, porque a comunidade tem que ser a retaguarda do sacerdote. A comunidade tem que ser o muro que se levanta através da oração para sustentar o trabalho do sacerdote, para que ele possa realmente anunciar com desassombro a mensagem de Deus. Amém. Curve a sua cabeça durante alguns instantes, coloque-se na presença maravilhosa de Deus. Deus te ama, meu querido e minha querida. Deus desde sempre pensou em você. Você não é fruto do acaso ou somente da vontade do seu pai e da sua mãe, mas você foi concebido por causa do amor de Deus. Você mora no coração de Deus. O meu nome, o nosso nome, está escrito na mão de Deus. Creio em Deus.